irmão, minha irmã, hoje, 25 de abril, quinta-feira, quarta semana da Páscoa, a igreja celebra com muita alegria São Marcos Evangelista. A antífona de entrada diz assim: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Marcos colocou em prática este pedido, este mandato de Jesus. É o que vamos ouvir agora no Santo Evangelho do dia em que a igreja celebra São Marcos Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje com muita alegria, com muita fé, com muita festa, a igreja celebra o evangelista São Marcos. Depois de Mateus, ele é aquele que anunciou as maravilhas, aquele que testemunhou Jesus Cristo, aquele que foi o intérprete para Pedro e escreveu o Santo Evangelho que nós temos na igreja, o Evangelho da Salvação. 25 de abril. Então celebramos com alegria a festa desse evangelista, que, aliás, muitas comunidades o têm como padroeiro, comunidade São Marcos. É aquele que tem o evangelho mais antigo, escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo. O evangelho que nós ouvimos, narrado por São Marcos, é um episódio depois da ressurreição de Jesus, um pouquinho antes da sua subida ao céu. Ele convocou os 11 para estarem na Galileia, onde tudo começou, mas também onde tudo terminou. E começou, portanto, a missão dos apóstolos, porque Jesus deu a eles uma ordem: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. Fazei com que todos os povos sejam discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 11 estavam lá, porque Judas Iscariotes não estava presente. Mas os 11 foram fiéis ao mandato de Jesus. E graças ao testemunho dos apóstolos, aqui estamos hoje, com a nossa fé, celebrando Jesus Cristo e ouvindo o Santo Evangelho. Marcos foi portanto, desse que colocou em prática o mandato de Jesus e anunciou Jesus Cristo por todo canto. E o Evangelho e Jesus Cristo
é conhecido por muita gente, graças ao testemunho também de São Marcos. Esse jovem cristão assumiu bem cedo a classe e desta missão, e desde pequeno pôde presenciar momentos ímpares da vida de Jesus e seus discípulos. Nos seus evangelhos, Marcos tem a missão de mostrar-nos quem é Jesus, a compaixão de Jesus, a sua misericórdia, também os milagres de Jesus e a fé dos apóstolos. Olha que missão bonita que São Paulo abraçou e transmitiu a nós. Acompanhou o apóstolo Paulo em sua primeira viagem e também seguiu até Roma. Ele fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs, sendo sua mãe Maria de Jerusalém e sobrinho de São Barnabé. Segundo a tradição, a casa de São Marcos, na casa dele, teriam acontecido momentos importantes, como a Santa Ceia celebrada por Jesus e também o Pentecostes, o início da Igreja Católica, o nascimento da Igreja Católica, o episódio de Pentecostes em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ele foi o intérprete de Pedro, escreveu o que o Senhor disse e fez. São Marcos é simbolizado com o leão aos seus pés. Tem como partida a passagem de São João Batista, está lá de São Marcos. Uma voz que clama do deserto. É aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E São Marcos narrou isso para nós no seu evangelho. E depois, hoje, portanto, depois de tantas coisas bonitas que temos, né? Mas não dá tempo de falar sobre São Marcos, mas eu encerro com a passagem do Evangelho. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi o que ele fez. E é o convite para nós também, discípulos e missionários. Vamos anunciar Jesus Cristo, vamos testemunhar o ressuscitado e vamos ser essa presença de Cristo no meio da humanidade, na nossa comunidade, na nossa família, assim como São Marcos Evangelista. Que ele interceda a Deus por nós, assim seja. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso por intercessão de São Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.